Sempre muito bom ter você aqui com a gente. E para quem não me conhece, está aí meu nome, eu sou Luiz Fernando Malhoca, radialista, professor universitário, amante deste rádio centenário, que nos trouxe tantas alegrias e vai continuar levando tantas outras. Por isso eu criei a série Vozes do Brasil, porque eu me sinto extremamente bem, e eu quero passar essa sensação para vocês, quando eu ouço vozes bonitas, quando eu ouço pessoas que têm conteúdo e que dedicam boa parte da sua vida, profissional e pessoal, ao nosso querido rádio. Então, hoje é um dia de muita alegria no meu coração, e acho que vocês vão concordar com isso também, porque hoje eu estou trazendo um amigo que eu não vejo há algum tempo, eu tive algumas passagens com ele pelo trabalho, assim, próximos, trabalhando na mesma emissora, ou de maneira como se companheiro, mas nem sempre a gente teve uma carreira muito diretamente ligada um ao outro. Então, hoje eu vou matar não só a saudade, como vou descobrir uma série de coisas e quero que você acompanhe também. Vem aqui para a tela, meu querido amigo Cacá Siqueira. Fala, querido, como é que você está, Malhoca? Estou morrendo de saudade. Meu diretor querido de tantos anos, passamos juntos pela Jovem Pan, passamos juntos pela Pan-Americana. Saudades de te dar um abraço. A última vez que eu te vi, não me lembro, foi na tua casa, acho que na Vila Mariana, numa cobertura, não é isso? Você ainda mora aí? Você ainda mora aí? Ainda moro aqui, o nosso estúdio está bem próximo de onde você esteve sentado com amigos. Sim. Nós vamos depois até passar por aí, mas foi uma época muito triste, porque de um dia para o outro, a emissora em que você e outros queridos colegas trabalhavam acabou. Verdade. Chegou alguém e disse, olha, a emissora vai mudar, vocês estão todos desempregados a partir de hoje, e eu aí com um pouco de vontade de acolhimento, que é uma palavra bem comum nos dias de hoje, mas pensando o que é que eu posso fazer com esse time pronto, maravilhoso. Vamos tentar fazer alguma coisa. Mas como a gente não tem prefixo, não vai ter nunca. São 50 anos de vida profissional e eu não tenho a menor esperança, nem a menor expectativa, e não é por nada, não, é porque não é o meu negócio. O meu negócio é fazer rádio para os donos de prefixos. E os donos de prefixos nem sempre querem o trabalho de A, B ou C, querem outra coisa, querem algo mais simples, que dê mais dinheiro do que despesa normal. Só que o rádio não é só ganhar dinheiro, o rádio é comunicação. Ele tem uma missão, e é por isso que nós estamos aqui. Que bom, Malhoca, que bom. O Cacá é uma pessoa queridíssima, é um homem religioso, é um pai extremoso. Essa expressão eu acho muito pesada, mas quem sabe o amor que ele tem pelo Antônio e o que ele já fez por esse garoto que está maravilhoso hoje. Quantos anos está o Antônio? 11 anos, está lindo, olha, graças a Deus. Com certeza. Eu tenho acompanhado algumas das suas postagens, vejo fotos da família e eu fico muito feliz, porque eu sei o que você sofreu, o que você passou, quais as provações que você teve no meio do caminho para fazer o Antônio chegar com essa cara forte, com essa cara boa, com essa alegria que ele transmite para todos nós. Verdade. Mas antes do Antônio nascer, o pai dele também foi um garotinho, foi um menino. Onde nasceu o Cacá e como é que foi a infância desse meu amigo? Olha, Malhoca, agradeço a oportunidade de a gente estar junto aqui batendo papo. Eu nasci no bairro do Tatuapé, na rua Vilela. Nasci de parteira, né, na época, eu estou com 59, vou esse ano, 21 de novembro, faço 60. E depois de lá, muito pequenininho, fui morar em Guarulhos, num bairro chamado Ponte Grande, onde cresci em Guarulhos. Meus amigos, minha infância foi toda lá na cidade de Guarulhos, num bairro chamado Ponte Grande. E aí minha vida foi lá, escola, primeiro uma escola que eu aprendi o primeiro ano primário numa escola de freiras, num colégio chamado Santa Catarina. Depois fui para o Colégio do Estado e assim foi a minha vida toda no Colégio do Estado até segundo grau. Foi assim a minha vida lá. Família grande, muitos irmãos, irmãs? Como era a constituição? Meus pais já falecidos, meu pai filho único, minha mãe filha única. Então uma família pequena. Eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, que tem a diferença de 1 ano e 3 meses de diferença, o Maurício, que está envolvido lá em Guarulhos com uma série de programas também de jornalismo, ele atua muito na política de Guarulhos, essa coisa toda que eu nunca gostei,
né? Ou tudo que eu nunca gostei de negócio de política, o meu irmão atua lá na cidade de Guarulhos, né? Eu nunca fui muito, assim, forte com o negócio de política. Acho que é uma briga que não tem vitorioso na política, infelizmente, né? É. Mas me conta ainda uma coisa, lá nos cursos, depois do Colégio de Freiras, teve alguma vez que alguém falou assim, esse menino leva jeito, vamos fazer teatro com ele, ou vamos fazer uma apresentação de um espetáculo interno? Alguém descobriu alguma coisa em você? Ô, Malhoca, não, deixa eu te falar, assim, eu sempre fui o monitor da classe, eu sempre fui, assim, queridão com as pessoas, eu sempre fui o orador, assim, de pedir, às vezes, alguma coisa para a professora, em nome dos alunos, eu sempre, nunca tive vergonha de receber o não na minha vida, isso é uma coisa que está comigo. O não a gente sempre tem, então se você já tem o não, não custa nada você pedir alguma coisa ou perguntar alguma coisa, eu nunca tive vergonha de falar não sei. Então isso sempre foi uma coisa muito aberta comigo. Sempre as pessoas confiaram sempre muito em mim. Mas eu fui feirante, né? Eu acho que na feira eu aprendi bastante coisa. Eu fui taxista aqui em São Paulo. Trabalhei pra caramba. Ser taxista é ser um sacerdote. Você não tem noção o que é isso. Na feira eu me comunicava bastante. Então acho que eu sempre fui de falar muito com as mãos. Eu sempre fui de gesticular muito. Sempre fui muito veemente em defender as minhas ideias, respeitando o contraditório, né, que é importante isso. Hoje ninguém respeita o contraditório, todo mundo é o dono da razão absoluta. Ninguém respeita o outro, né? A princípio já não respeita o outro. Qual é seu signo? Sou de Escorpião, do dia 21 de novembro, último dia de Escorpião. Com certeza, com certeza. Tem essa dedicação e essa rigidez. Quando está afim, vai, defende, bate na mesa e fala, olha, essa é a minha posição, essa é a minha definição, e quem quiser que goste, quem não quiser que diga por que não. Mas é bem típico isso mesmo. E é uma coisa legal, porque as pessoas, mesmo que são contrárias da forma como eu penso, a gente se respeita, se ama, né? Que eu acho que é a coisa legal. Se você torce para um time e outro torce para o outro, você não quer mudar o time. Se um é de uma religião ou de outra, se um é de direita, esquerda, essa polarização ficou muito chata no Brasil, ficou muito latente nas pessoas, está uma chatice, o Brasil está uma chatice com relação a isso, uns defendendo A, outros defendendo B, e quem perde somos nós. A vida vai passando, os dias vão passando rápido, a vida passa rápido. Veja que esse período de pandemia que nós tivemos em 2020, 2021, quanta coisa a gente deixou de fazer, quanto a gente perdeu por não fazer. Né? E ficamos na discussão de esquerda, de direita. Não é só a polarização, o problema é a radicalização. Então ninguém aceita nada e cada um tem lá suas palavras de ordem de um lado e de outro, e quanto menos a gente se meter nisso, melhor, porque a gente se desgasta menos e a gente se vive um pouquinho mais, de uma maneira assim, um pouquinho mais saudável, porque não está fácil, realmente. Verdade, mas olha que eu aprendi uma coisa com a vida, ninguém me ensinou, aprendi com a vida. A gente pode conversar de tudo, de qualquer coisa, um respeitando o outro, acabou o problema. Agora, se eu achar que eu tenho a verdade absoluta, a gente não chega em lugar nenhum. E acho que todo mundo hoje está com essa verdade absoluta em tudo, entendeu? Em todos os sentidos, no religioso, no esportivo, em tudo. As pessoas parecem que perderam a paciência de conversarem umas com as outras. E essa pandemia, como você tinha falado, deixou a gente de joelho, deixou o mundo de joelho, porque a gente não pode abraçar quem a gente ama. A gente pode estar perto de quem a gente ama, mas a gente não pode abraçar. A gente tem que manter um certo distanciamento, a gente tem que usar álcool, usar máscara, a gente tem que se higienizar. Eu chego em casa, eu não beijo meu filho, eu não beijo minha mulher. Eu chego em casa, eu primeiro tiro a roupa, higienizo todo o corpo, e aí depois eu vou dar um abraço do meu filho, dar um beijo da minha mulher. Quer dizer, porque as coisas que a gente fazia com tanta facilidade, com tanta tranquilidade, a gente não pode fazer mais. Então, eu acho uma tremenda de uma perda de tempo, Malhoca e quem estiver com a gente aqui nesse bate-papo, uma tremenda de uma perda de tempo a gente ficar discutindo, brigando. Eu já estou com 59 anos, Malhoca, a vida vai passando. Outro dia eu estava torcendo para ter 18, para tirar a carteira de habilitação. A vida passa muito rápido e a gente não pode perder tempo com essa bobageira de ficar ou radicalizando, ou se entristecendo, ou tendo rancor dentro da gente, mágoa dentro da gente. Se solta porque a vida passa mais leve. É verdade. E o mais importante, Cacá, é que nós temos uma missão. Nós, não somos nós dois.
todos os que estão nos acompanhando agora têm que descobrir qual é a sua missão. Tem que Sim, saber por que você nasceu, independente do amor que houve entre o pai e a mãe, sabe, sim, entre dois seres humanos. Não é isso, a gente veio para cá para fazer alguma coisa. Cada um tem sim, um momento. Nesta grande engrenagem chamada universo, nós todos somos uma pecinha, mas nós temos que saber a hora em que nós temos que agir, a hora que nós temos que aguardar o outro agir para a gente receber. Tudo isso é uma grande engrenagem. O Antônio Carvalho, nosso saudoso companheiro, querido, colega de trabalho, grande, ele grande. estava muito acima de todos nós e ele já dizia coisas desse gênero. A gente é muito pequenininho para a grandeza desse universo. Então, nós temos realmente que entender, como você disse, ontem eu queria fazer 18 anos para ter carteira, hoje eu sou pai, hoje eu já estou com 59 anos, eu estou com 52 só de trabalho, quer dizer, tenho Olha, bem mais do que você, estou chegando aos 75. Então, eu estou feliz porque eu já fiz muita coisa, mas eu não queria que esse final de vida, porque a gente sempre está sim, em recurso de prazo, sim. A óbvio, gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo minuto. e a gente chegou a um ponto que a gente não consegue mais, como você bem disse há pouco, né? Eu não posso chegar em casa e abraçar e beijar meu filho. A É, gente chega é, perto de outras pessoas queridas, amigas, e não pode se aproximar. Você tem é. medo, como ela também tem medo, ou de estar contaminada, ou de contaminar você, ou de ser contaminado. Nós estamos passando por situações terríveis. Se a gente Sim, não conseguir aproveitar de maneira humana, no sentido lato da palavra, é muito sim, difícil. sim. Mas E vamos outra, voltar. nós somos seres humanos. A gente está aqui, ó, isso que a gente está fazendo é uma coisa maravilhosa. As pessoas perderam a oportunidade de conversar umas com as outras. Hoje você entra num transporte público, você entra numa sala, num restaurante, em qualquer lugar que você entrar, as pessoas estão com os seus celulares nas mãos, cada uma no seu Fone de mundo, ouvido, com fone de exatamente. ouvido. E a gente, quando começa a conversar com alguém ou faz uma gentileza de abrir a porta e falar, pode entrar no elevador primeiro, ou pois não, como está? Boa tarde, bom dia, boa noite, as pessoas se assustam. Cara, isso é surreal. As pessoas se assustam com a gentileza e nós nascemos Fora para de isso, moda. né? Mas é fora de moda quando devia ser uma patente todo dia, as coisas deviam acontecer dessa maneira. Ninguém devia estranhar se alguém abre a porta do carro para alguém entrar. Não É é? tão Ou uma gostoso. cadeira, ou dá a chance. É. Exato. Mas que vai fazer, Malhoca? E o rádio tá aí, né? O rádio cada vez mais, graças a Deus, o rádio às vezes, o rádio machuca. O rádio às vezes deixa a gente pensar e coçar a cabeça, sabe? Porque a gente não sabe, o caminho do rádio, você sabe, eu sei, é isso que a gente faz. A televisão sempre quis imitar o rádio, eu não sei se você concorda comigo ou não. Ela, Programas ela, é, de, ela é um subproduto do do rádio. rádio, né? Enquanto a gente falava, pena que o rádio não tem imagem, ela veio com imagem. Então, Com ela imagem. aproveitou todo o nosso conteúdo, e aí não vai nenhuma tristeza ou maldade, mas é simplesmente isso. A televisão é o rádio que recebeu uma linguagem um pouco diferenciada e mostra aquilo que o rádio fazia você imaginar. Só isso. Hoje você vê, antigamente, há uns anos atrás, a gente não tinha. O rádio era quem informava pela manhã. Você ligava o rádio 4 horas da manhã, você ligava o rádio 3 horas da manhã, você tinha notícia, você tinha informação, você tinha programação ao vivo. Hoje as emissoras de televisão começam cada vez mais cedo, cada vez mais de madrugada, para dar notícia, aquela coisa toda, só que o rádio é simples. O rádio, o cara entra com o celular de algum lugar, ou põe um ouvinte pelo WhatsApp, tá matada a fatura. O rádio, eu falo uma coisa, Malhoca, o rádio não é chato, o rádio não atrapalha, né? Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, a pessoa vai ter que parar e ficar ouvindo e assistindo a gente aqui, o que nós estamos falando, o que você pensa, o que eu penso, a gente batendo esse papo gostoso. No rádio, não. No rádio a gente está falando e se alguma coisa, a gente não está incomodando ninguém. Se alguma coisa falou, opa, pera um pouquinho, o que eles estão falando aí? E aí você para. O rádio não interrompe nada. O rádio é o maior amigo do ser humano, irmão. É o ombro amigo do rádio, é o Cacá, meu Deus do céu. Não, mas o rádio é isso mesmo, né? É, Independente da gente ser apaixonado e falar gostoso e bem daquilo que a gente ama, é exatamente isso. E tem mais. O sujeito vai tomar banho, ele não vai falar como ele falaria para alguém, olha, dá um tempinho que eu vou tomar banho e vou voltar. O rádio vai junto. vai Você vai junto, é.
vai para debaixo do travesseiro ou para ao lado do travesseiro, desde que você programe para desligar. O rádio, se você está fazendo comida, ele está do seu lado, ajudando, às vezes até orientando com receitas e tal. O rádio é o grande companheiro. Rádio é amigo, não tem jeito. Eu fiz um podcast uma vez com 2 professores da USP, não me lembro o nome agora. Foi para o UOL que nós fizemos da migração do rádio para a AM e FM, que eu acho, desculpa, não sei o que você pensa, mas eu acho isso a maior bobagem, o maior delírio que 3 pessoas tiveram, o Kassab, o Lula e a Dilma. Eles tiveram um delírio de transformar o rádio AM, e não digitalizar o rádio AM, de levar o rádio para o FM. E me convidaram para esse podcast, foi um podcast bacana, falando dessa migração e tudo. E aí, cada um pensa de uma maneira, eu falei assim, olha, o rádio, gente, com internet, com tudo que vocês imaginarem, de tudo de tecnológico, o rádio nunca na vida vai acabar. Por que o rádio nunca na vida vai acabar? Por causa que o rádio, ele é amigo e companheiro da pessoa. A gente sempre vai estar falando para alguém, a gente sempre vai estar auxiliando alguém. Nesse tempo de pandemia, Malhoca, o que eu recebo de gente do WhatsApp falando, Cacá, eu tive que ficar isolado 14 dias dentro do quarto na minha casa, e o rádio era meu companheiro, porque eu ligava a televisão, não sei quantas mortes, não sei quanto isso, não sei, e aparecendo caixão, e aparecendo cemitério. Cacá, isso me levava para baixo. E o rádio me levantava, eu ligava o rádio e falava, vai meu, se tá ruim vai ficar melhor, vamos para cima, vamos pro pau, babá. Então o rádio, ele auxilia as pessoas, ele é companheiro das pessoas. E eu fiz uma comparação, que a primeira coisa que uma criança, quando sai do ventre da mãe, é chorar. É uma forma dela se comunicar. E o rádio comunica. Se a gente abrir agora uma plataforma das pessoas começarem a interagir com a gente, você imagina onde vai isso? A gente fica aqui horas e horas conversando. E é o que o rádio faz. O rádio tem essa facilidade de entrar no coração da pessoa. A gente falar e entra no coração da pessoa. Sem contar que a magia do rádio é muito louca, né? Você está falando no microfone, ele vai pelo fio, vai por um link até o transmissor, desce, passa por todos aqueles aparelhos, vai até o final da antena, sobe e de lá ele propaga, ou em frequência modulada ou em amplitude. É muito louco. Eu sou contra essa migração do rádio para o AM e para o FM, Malhoca. Eu sou contra. Vou opinar, já que você pediu para contar alguma coisa, mas eu só vou fazer antes disso, um pequeno intervalinho para dizer o seguinte. As pessoas não se dão conta de como é que tudo se processa. Onde você está, que é um estúdio de rádio, onde eu estou, onde todos nós estamos, vocês que estão nos ouvindo e vendo, porque hoje nós estamos usando a tecnologia do streaming, mas também no podcast você só ouve. Você Sim. vai ouvir como se fosse um programa de rádio, que é o que as pessoas estão dizendo hoje. O rádio virou podcast. Não, o rádio é o rádio. O podcast é um subproduto do rádio, é um programa Sim. do rádio tirado do seu contexto, daquela programação diária, que a gente chama de grade, e coloca numa plataforma, seja ela da internet, você vai lá, clica e ouve a hora que você quer. Melhorou? Melhorou. Facilitou? Facilitou. Mas não desmontou o rádio. Nunca. O rádio continua sendo o que é. Então, o que eu queria concluir é o seguinte, onde nós estamos, todas as emissoras de rádio, de televisão, estão aqui. Sim. O que eu preciso são 2 palavrinhas mágicas: sintonia e frequência. Se eu conseguir entrar na frequência dos seus pensamentos, talvez eu descubra o que você está pensando agora. Mas se eu conseguir sintonizar a frequência número tal, eu vou captar a rádio. Ela está Perfeito. Aqui. Sim. Ela convive comigo. E aí eu aproveito para dizer a outra coisa. Eu não posso ainda, é muito cedo, porque a migração apenas começou, eu não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, ou se vai ser bom ou vai ser ruim. Eu vou te explicar por quê. Eu acompanho muito o trabalho de Eduardo Capia, que é um grande engenheiro e que é um baluarte da AESP. Ele tem dado boa parte da vida dele para a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão de São Paulo, porque é o Estado de São Paulo que é representado pela AESP, e ele tem provado que algumas coisas não iriam para frente. Por exemplo, fizeram testes, vários, madrugadas e madrugadas a fio, com o rádio digital. Criou-se uma situação de uma rádio
não existente, mas trabalhando com uma frequência, e foram para a rua passear com um transmissor e fazer captação de espaços, de locais, para ver como o rádio digital seria captado. Então, você tem lá um aparelho receptor e você transmite direto lá do seu cantinho, você monta um estúdio, isso com autorização da Anatel e tudo mais, e foram feitos vários testes. O rádio digital não pegou no Brasil. Ele sofre interferências de toda a sorte. Por quê? Quando você era pequenininho, lá em Guarulhos ou lá no Tatuapé, o quarto em que você dormia provavelmente tinha 2 pequenas tomadas com um espacinho para você colocar um abajur, talvez uma enceradeira num outro polo para fazer a limpeza, e só. Hoje, nós temos uma tramitação de energia, porque só aqui no meu estúdio eu tenho 4 réguas, cada régua tem 4 entradas, às vezes 5, para dividir, né, a energia elétrica e não sobrecarregar um polo só. Então, a régua técnica é feita para isso. Agora, imagine quanto de energia tem aqui, por causa da luz, por causa do microfone, por causa da câmera, por causa da internet, por causa do monitor que traz a sua imagem para mim, por causa da voz que está chegando juntamente com a imagem, a câmera. Tudo isso está plugado em algum lugar. Hoje até se facilita um pouco plugando via USB, mas de qualquer maneira é uma energia. Sim, é uma energia. Então, os testes feitos na época indicaram que o rádio digital não iria dar certo. E seria maravilhoso, porque nós teríamos a qualidade do rádio FM 10 vezes melhor do que ela já é. Sim. E a propagação, né? Sim, sem dúvida. Porém, o que se descobriu é que a frequência da AM, ou seja, da amplitude, ela não se chama frequência, mas é um canal, é uma faixa que está também aqui acima da cabeça da gente, a faixa dos ciclos, né? O seu Hertz, alemão, descobriu aquelas ondas concêntricas, deu o nome de ciclos e depois o pessoal deu o nome dele para virar Hertz. Então, você tem 1000 ciclos, são quilociclos, 1 milhão, mega, e aí vai, né? Tetra, gama, todos os nomes gregos aí que existem, você pode colocar nos ciclos, porque são faixas de frequências que vão subindo onde a gente está, acima da cabeça da gente. Então, a frequência de onda média, ou seja, os ciclos, quilociclos, o AM, mais conhecido, ele iria ficar impossível de ser ouvido. Aquilo que a gente tem hoje, para quem conhece a Avenida Paulista, em São Paulo, quem anda com o seu carro, ou mesmo com o rádio na mão, na Avenida Paulista, não consegue ouvir nada, porque é uma barafunda de emissoras, como ali é o ponto mais alto da cidade, então quase todas as antenas de transmissão de emissoras, de FM, não de AM. A AM é sempre na periferia, ela tem que estar perto de uma área que tenha resíduos líquidos, que tenham mangue e tudo, aquela coisa toda. Sim. E isso também já acabou, porque a própria especulação imobiliária dificultou muito. Uma ou outra vez você vai por uma estrada, assim, olha só, lá ali deve ter uma emissora, porque você vê uma torre, uma construção pequena, que seria a casa do transmissor, e só. Muito bem, nós temos que conversar sobre a vida do Cacá e não sobre a tecnologia do rádio. Não, mas eu adoro. Então, o que a gente conclui? Que o AM ia receber tanto chiado, tanto ruído, tanta energia que entrasse, tornando o som espúrio, como se diz tecnicamente, que uma hora você ia falar, eu não aguento, eu não consigo sintonizar. E aí você ia mudar e aí joga para o FM. Então, por esse motivo, a tecnologia e o Ministério das Comunicações optou por, antes que o AM morresse, ou seja, que a frequência ficasse inaudível, vamos procurar fazer um trabalho que é difícil, porque a migração não só complica a vida do radiodifusor, do dono da emissora, porque tudo aquilo que ele tem, aquele
imenso aparelho chamado transmissor, se fosse estéreo, se fosse da Harris, que era um dos maiores, dos mais completos, várias empresas que fazem isso. Enfim, dinheiro jogado fora, porque Sim. não serve para nada, nem para sucata. E se alguém quiser fazer um museu e colocar um desses, vai gastar dinheiro de obra, de física, porque ele ocupa um espaço imenso. Sim. Então, não serve para nada. Já o FM é menor. Quem está migrando, quem vai migrar ainda, tem que se conscientizar de que, além de perder tudo isso, vai ter que pagar uma verba para o governo federal para conquistar uma nova frequência, ou se não pensou em fazer, já deve ter feito isso no passado, porque as frequências foram se esgotando conforme cada um se dispunha a mudar, e aí o sujeito vai ter, como as FMs, um cantinho, um espaço menor, com um prédio onde lá em cima você pode colocar antena para poder transmitir em FM. Então, o que eu quero... Mas aí vai ficar com uma potência muito baixa, Malhoca. Por exemplo, eu faço a Super Rádio. A Super Rádio tem 100 mil watts de potência. Sim. 100 mil watts de potência, a gente fala aqui da Avenida Paulista com um link que vai lá para a Vila Guilherme, onde é o nosso transmissor, ali do lado do trote, onde fica a nossa antena. Eu vou para o Paraná, eu vou para Minas, eu vou para um monte de lugar absurdo, que você não tem noção. Isso no dial, no AM 1150. Sim. E quando você está numa FM, no caso dessa transição, dessa migração, você não vai poder jamais... Qual a emissora mais potente FM de São Paulo, Malhoca? Qual que é? A Pan-Americana, a Cidade, a Antena? Qual que é a mais potente? Não, aqui talvez não pode passar de 100 quilômetros. E nós vivemos numa cidade em que em 100 quilômetros nós temos não sei quantas cidades próximas. Não é? Daqui para São José dos Campos, em quantas cidades a gente não passa? Pois é, e cada uma com X rádios, X emissões de rádio. Quer dizer, então, é complicado. Complicado. Eu acho a migração um delírio, sinceramente, acho isso um delírio. Acho que não deveria acabar o rádio AM, não deveria. Então, se não consegue, como você falou, digitalizar, porque teve problemas técnicos e tal, então deixa como está. Deixa como está. Agora não, a gente tem uma carga no AM, um transmissor de 100 mil watts de potência para ele ficar ligado das 6 horas da manhã até as 18 horas, quando você é obrigado pela Anatel a baixar a potência, a conta de luz vem perto de 50 mil reais mês. 50 mil reais por mês. Aí você tem uma coisa chamada ECAD. O ECAD, se você tocar uma música ou tocar 1 milhão de música, a média é de 35 mil a 50 mil reais por mês de ECAD. Quer dizer, então você já tem Vamos explicar o que é o ECAD. É um organismo, né? Porque muita gente não é do nosso ramo. Sim. E não, a gente conhece as siglas e tal. Sim. O ECAD é a sigla do Escritório Central de Arrecadação de Direitos. É um monopólio que ninguém entende. Né? Ninguém entende. O Fernando Afonso Collor de Mello teve a chance na época em que ele começou a mexer nisso, porque ninguém tem coragem de mexer. Ninguém tem coragem. Ele chegou perto, mas continuou. Então, esse escritório, cuja sede fica aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, ele arrecada dinheiro de todo o Brasil. Ele pega tudo aquilo que o Cacá acabou de citar, esse volume altíssimo, e você que trabalha em rádio tem uma única obrigação. Pagar, você tem que pagar mesmo, não é nem questão de obrigação, é lei. Agora, perde a concessão se não pagar. E quando você termina o mês, você tem, essa sim é a obrigação, que enviar uma planilha para o ECAD dizendo quais músicas você tocou. Se você for autor de música e puser só as suas músicas, você vai receber uma parte desse dinheiro. Porque o ECAD vai ficar com 25%, a editora, que é dona dos direitos de edição, não é disco, é edição. É outra conversa. Aí ela fica com mais 25% e sobra para o autor da música, aquele cara que fez o sucesso, ou melhor, que criou o sucesso que o cantor transmitiu através de uma gravação e tal, ele fica com 50%. No meio, ele arranja sócios, mesmo que ele não quisesse, para ficar com esse dinheiro. É complicado isso. E não é só... Sim, e não é só na radiodifusão. Por exemplo, você tem um bar, você tem uma lanchonete, você tem uma padaria, você tem uma academia, você liga uma rádio lá, qualquer uma.
Qualquer rádio que você ligar lá dentro, o ECAD vai lá dentro do estabelecimento comercial e cobra uma taxa do estabelecimento comercial que está tocando a música que a rádio já está pagando o ECAD. Quer dizer, então você percebe a coisa louca. Então, você é o dono da rádio, você paga 50, 60 mil, 30, 40 mil para o ECAD mensalmente. Aí, quem está ouvindo, por exemplo, aqui na Imprensa FM, é uma rádio que ela toca bastante forró, essa coisa toda. Matilde paga lá 35, 40 pau todo mês para o ECAD. Se uma padaria estiver ouvindo forró aqui na Imprensa FM e o ECAD passar, eles vão dar uma taxa mensal para a pessoa ouvir a própria rádio. Cara, isso é uma coisa surreal, absurda isso. É muita taxa. Existem fiscais que saem diariamente para ir a lojas. Então, sim, por exemplo, uma loja de calçados, sim, que esteja sintonizando uma determinada emissora ou que esteja lá com seu pendrive tocando músicas que ele acha que é o estilo dele. Né? Tem, inclusive, um rapaz aqui que eu fiquei amigo dele porque ele colocou o nome na loja de roupas jovens. Ele colocou o nome de uma rua e eu morei perto dessa rua nos Estados Unidos. Aí eu fui brincar com ele, ele falou, eu morei em Miami e adorava aquela região, por isso que eu pus o nome. Ok. Ele leva de vez em quando um pendrive e coloca lá para tocar. Se o fiscal baixar nesse momento em que ele está tocando a música para criar um som, um ambiente gostoso, ele vai dizer assim, olha, aqui tem X metros quadrados, por metro quadrado cabem tais pessoas, tantas pessoas, não é especificando quem é a pessoa, mas é um número. E aí ele faz uma conta e o sujeito tem que pagar. Pelo número de pessoas que estariam desfrutando deste som, tem que pagar para o autor da música. Agora, quem é o autor da música? Que música que ele estava tocando? Para o ECAD isso não interessa. Assim, só interessa que ele tem que cobrar. Eu tive um caso de um amigo meu, o senhor Guerra, um baita de um cara, uma figura, ele tem uma academia, ele é um querido, tem uma academia. Você sabe quanto que ele ficou devendo para o ECAD? E porque ele é das antigas, ele falou, não vou pagar coisa nenhuma, não vou pagar nada disso, isso é um escárnio, isso é uma loucura, já pago todos os meus impostos, ainda tenho que pagar a música que eu toco dentro da minha academia, uma coisa absolutamente impressionante. E foi postergando. Veio uma bucha, Malhoca, de 600 mil reais, ele poderia ter perdido o prédio que é dele, da academia dele. Isso já há alguns anos atrás. Ele ficou, é um senhor de 80 anos de idade, ele falou, Cacá, cara, eu não sei, eu falei, olha, o senhor parcela isso, não, isso é uma coisa que o senhor não vai ganhar nunca, pelo contrário, isso só vai virar juro sobre juro cada vez mais. Então ele teve que parcelar mais de 600 mil reais, tirou todo tipo de música de dentro da academia. Quem quiser na academia, põe o fone de ouvido e ouça a música que quiser, para ele poder parcelar isso em 10, 15 anos, que talvez nem vivo esteja quando acabar de pagar isso, por causa dessa situação. É complicado, ser radiodifusor no Brasil é complicado, ainda mais as mídias cada vez mais pulverizadas, né, Malhoca? Cada vez mais pulverizada. E eu não sou contra, e tenho certeza que você também não é, Cacá, contra a cobrança de direitos autorais. Segundo o doutor Eduardo Salles Pimenta, que é um grande especialista em direitos autorais, esse é um direito inalienável. Por quê? Em outras situações, como o Cacá dizia, o rapaz está devendo uma grana X, vai parcelar. Até chegar lá na justiça, conversa, discute, eu posso pagar, não posso pagar, eu tenho um bem, eu não tenho... O direito de autor é inalienável porque o autor vive disso, ele come, ele bebe, ele vive, ele paga as suas contas a partir do trabalho dele. O trabalho dele é escrever música. Então, a gente não tem nada contrário. Contra isso. Eu tenho absoluta certeza que... Mas se a rádio já paga, se a rádio e a televisão já paga, por que se pagar de novo para quem está ouvindo? Esses abusos é que a gente acaba discutindo. O direito autoral é importante porque o autor, aquele que craneou, que bolou a música, que escreveu, que tem um dom, é um dom. Sim. Não é qualquer um que sai escrevendo música e dá certo. Perfeito. E outra coisa, eu costumo visitar alguns estúdios, eu tenho grandes amigos, inclusive recentemente estive com o meu queridíssimo vizinho de bairro, amigo de infância, chama-se Luiz Carlos Maluli, está inaugurando
o Centro Artístico Maluri, que é um estúdio perfeito, e junto com isso tem palestra, tem uma série de coisas. Eu aproveito para divulgar e fazer a propaganda por um único detalhe. Um sujeito que nasceu para a música. Onde ele toca, vira ouro. Que bom, que bom. Jean Giovanni podem falar sobre isso, Edson e Hudson podem falar, Bruno e Marrone, Roberta Miranda, enfim, N cantores e artistas lá de trás, RPM, onde ele encostou a mão, é um outro trabalho, né? Ele não é o autor da música, ele faz essa música, é aí que eu queria chegar. O autor bola uma coisa e entrega para o artista. Aí veio o arranjador, veio o maestro, veio os músicos, e o produtor dá aquele toque de Midas, que eu costumo chamar, no caso do toque dele, Maluri, né? Do Maluri. Na hora que ele encosta, a coisa vira ouro, vira sucesso, e todo mundo canta, porque ele sabe tocar na emoção das pessoas. Ele sabe que é bom demais, né? Então, isso tem que ser valorizado também, no meio nosso, né? No trabalho nosso, porque tocar disco em rádio não é simplesmente pegar uma bolacha, que antigamente era um LP, era um vinil, e hoje é um CD, e chega lá e coloca para tocar. Mas hoje é mais fácil também, Malhoca, também hoje é muito fácil isso, por isso que a música chegou onde chegou também, vamos combinar. Hoje também é muito fácil, né? Hoje eu pego uma música com 3, 4 estrofes, né? Sim. É isso? Estrofes? 3, 4 linhas, e eu canto a música e eu nem preciso ir na rádio. Eu mando a música pelo e-mail, me desculpa falar isso, donos de rádio que estão me ouvindo, diretores artísticos de rádio que estão me ouvindo, e os caras põem, tem um custo isso, os caras põem no ar e acabou, simples assim. A tendência é ir para isso, porque a facilidade tecnológica está levando a isso. E a qualidade, Malhoca, é isso que eu quero dizer, e a qualidade. E a qualidade, é isso que eu quero dizer, a qualidade, né? Então, por isso que quanto mais eu ouço as músicas de hoje, mais eu quero falar, menos eu quero tocar música, eu quero mais falar, e uma música que tocar ser uma música de pelo menos boa qualidade, Pombas, pelo menos isso, né? Tá difícil, queridão. A música também transmite, a música também é emoção. Sim. Então ela precisa ser bem selecionada. Essa coisa, eu não quero entrar nesses detalhes, porque nós temos outros assuntos ainda para conversar. Eu enlouqueço, hein, Malhoca? Eu enlouqueço com essas coisas. Não, mas eu topo, eu fico uma hora discutindo jabá, eu fico uma hora discutindo uma série de coisas, porque não é justificativa de ninguém receber para tocar. Não é? Mas sempre foi, né? Mas sempre foi. Quase sempre. Eu tenho vários amigos no meio e que já discuti várias vezes com ele, mas a minha opinião é clara. Sim. É clara. Eu recebo Se a música é boa, toca. Se a música não é boa, ou deixa para alguém que topa fazer um negócio. Simples assim. Não tem mais uma jogada, e quando eu falo isso em algumas reuniões sérias, as pessoas torcem o nariz. Bigode, e outras coisas mais. Por quê? Porque eu, quando quero ter uma emissora de rádio, eu vou ao governo federal e digo, olha, eu gostaria de me inscrever para conquistar uma concessão de emissora de rádio. Onde tem? Em São Paulo não tem mais, ok. Mas no bairro tal, na cidade tal, no estado tal, tem uma vaga e eu quero. Então, tá bom. Você vai entender que tem todo um edital, você tem que cumprir aquilo e tal. Quando você, estou simplificando, quando você recebe a concessão, porque você deu um lance, a partir do ministro Kassab, que você já citou, as coisas mudaram um pouquinho. Antes era muito pelo achismo, pelo tapinha no ombro, pelos amigos e tal, muitos políticos que têm como base a proibição legal de ter uma emissora de rádio, ganharam, o que eles podem fazer? Tem tem político que tem 10, 15 rádios, para. E aí eles tocaram o seu barquinho. Ok. Aí, o que eu recebo como obrigação quando eu ganho a concessão de rádio? Eu tenho que, em cada hora, de hora cheia a outra hora cheia, eu tenho que fazer 45 minutos ou mais de arte. Arte é a comunicação. Pode ser o Cacá falando, pode ser o Cacá falando e tocando música e tal. E eu posso então perceba a diferença, eu posso fazer 45 minutos ou mais de arte, mas comercial,
eu só posso colocar até 15 minutos. É o máximo. Tá. Então, eu ganho dinheiro, quer dizer, o rádio me deu essa chance. Ela me dá uma vitrine, ela me dá a loja, o ponto comercial, vamos dizer assim. Sim, sim. No DAI, o que não é meu, pertence ao governo federal, portanto, pertence a todos os 230 milhões de brasileiros. E, nesse espaço, eu coloco até 15 minutos de comercial por hora. Seja ele merchandising, seja ele gravação, seja um jingle, seja um spot, não importa. Sim. Eu posso colocar até 15 minutos. Se você observar, em muitos programas, tem 45 minutos de comercial e 15 de arte. Ou seja, aquilo que você aproveita, na televisão você vê isso muito facilmente. Sim. Você observa os estandes, os pequenos estandes, lojinhas de venda, em que as pessoas vão indo e vão... eu vou puxar aqui para mim. Espera só um pouquinho, Malhoca, espera só um pouquinho. Malhoca. Deixa eu sair daqui que vão usar o estúdio, Malhoca. Enquanto você ajeita aí, eu vou terminando essa explicação até que você consiga resolver esse pequeno problema de momento, porque nós estamos conversando e o tempo está passando. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo, me acompanhando, me vendo, que é o seguinte: a chance que nós temos de colocar no ar um período de música, um período de arte, não importa se é conversar, o rádio jornal, por exemplo, o noticiário, ele não toca música. Ele pode ter uma música de BG, uma passagem, uma ida, uma volta e tal. Então, nesse momento, eu tenho chance de fazer um intervalo comercial e colocar, no máximo, 15 minutos. Quando eu brinco das lojinhas, aí você vê programas de televisão que o apresentador, a apresentadora sai de um lugar, senta, apresenta um pedacinho do programa, já levanta para fazer o recadinho, o tal do recadinho, que virou outra coisa agora. Então, isso é ilegal. Já existe levantamento de o que é que está sendo cumprido, o que não está sendo cumprido. Porque a cada 10 anos, você tem que chegar no governo federal, no Ministério das Comunicações, e dizer, olha, eu cumpri os meus deveres, eu paguei INSS, eu paguei meus funcionários, eu fiz tal coisa, eu fiz isso, e você tem a concessão renovada, ou seja, o direito de continuar por mais 10 anos. Se você não fez, você paga a multa, você leva a bronca e ainda assim corre riscos de ser prejudicado na sua concessão, de perdê-la. Mas nós vamos voltar aqui para falar com o Cacá, porque ele tinha muito que falar da vida profissional dele. A gente entrou por um assunto que não tinha acontecido ainda. Eu achei maravilhoso. O único problema que vai acontecer é que o Cacá vai voltar a conversar com a gente numa outra oportunidade sobre a carreira dele. Porque hoje esse papo, nós temos mais 15 minutos de programa, esse papo está muito gostoso para falar do rádio, para falar do que é a concessão do rádio, essas coisas que vão acontecendo no meio da vida da gente e a gente vai passando um pouco de informação, trocando ideias e tal. Direitos autorais, por exemplo, é um assunto empolgante, para mim é apaixonante. E eu sempre briguei para que fossem feitas as coisas de maneira correta. Nem sempre eu consegui nas emissoras de rádio por onde eu passei, em algumas que eu dirigi, em outras que eu fui um profissional comum, ou seja, eu tive uma outra função que não a de direção, e assim nós fomos tocando o barco. Agora, o Cacá, que já está reposicionado, vai ser informado de que nós temos apenas 15 minutos para falar da história dele. Então, eu já vou avisar ao Cacá Siqueira, não sei se eu consigo colocá-lo em cena agora. Dá para falar, Cacá? Sim, Malhoca, dá sim, pronto. Bom, já estou aqui. Nós temos, infelizmente, mas não no mau sentido, infelizmente porque estamos terminando o horário, temos perto de 15 minutos para falar mais um pouquinho de qualquer assunto. E você vai se comprometer a voltar num outro dia para a gente falar daquele garoto lá do Colégio de Freiras, do Tatuapé para Guarulhos, e aí nós vamos falar mais sobre a sua vida. Eu não tenho nada a reclamar do fato de nós termos pego assim uns atalhos do rádio, porque o rádio também é bem amplo, né? Tem os galhos
os quebrados e os não quebrados, e a gente acabou indo por situações que transcendem o rádio como espetáculo, mas eles fazem parte do nosso dia a dia. Só quem trabalha em rádio sabe como é duro você cuidar de uma administração que tem tudo isso que nós já discutimos, né? Da parte técnica, dos custos, do ECAD, dos direitos autorais, do levantamento do que tocou, do que não tocou, etc, etc. Meu amigo, nesses 15 minutos finais, você pode dar a pauta. Eu vou deixar para a nossa próxima conversa a história da sua vida. Sim, então, sim. Vamos falar um pouquinho, já que você, na hora que você teve que mudar de posição e de estúdio, você estava falando do rádio atual, dessas coisas difíceis que estão sendo o dia a dia. Como é que você está vendo o rádio com imagem? Como é que você está vendo? Não é só com seus óculos e com seus olhos. Como é que estão passando essas coisas para você nesta situação em que quando a gente dizia que pena que o rádio não tem imagem, hoje o rádio tem cenário, tem imagem, você vê o cara puxando o fone do apresentador para cochichar, às vezes tem lá uma câmera, cada emissora de rádio faz o tipo de coisa que lhe convém ou que ele tem condição de colocar no ar. Então, por exemplo, em algumas emissoras pequenas do interior e tal, o cara quer transmitir porque virou moda. Então ele bota uma câmera, que podia ser até uma câmera de segurança, lá em cima, lá no canto, na quina do estúdio, e ela fica mostrando tudo que se faz, inclusive as coisas que não eram para ser mostradas, né? Porque às vezes vem uma pessoa, você vê lá a bagunça que se faz, o cara toma café em cima da mesa, vira o café, molha o jornal, molha o script, e você acaba vendo que tudo isso acontece, que não era muito legal de ser mostrado. Eu acho que o rádio com imagem. Eu acho que o rádio, assim, eu acho que tira-se um pouco a magia do rádio, né? Você mostrar, às vezes o cara está conversando, comunicando uma situação assim que o cara está tão compenetrado que você acaba tirando a própria concentração do comunicador, mostrando para ele que ele tem que ler determinada notícia, que tem um ponto. Eu não sei, eu não acho legal, sinceramente eu não acho legal esse negócio de imagem dentro do estúdio. Eu acho que poderia se ter programas específicos dentro da grade, aí sim, programas específicos dentro da grade de programação, de você, de repente, mostrar para o teu ouvinte quem é, ou quem são os apresentadores, ou os convidados, enfim, de um debate, ou uma entrevista, um grupo, uma banda, sei lá, qualquer coisa parecida, uma dupla sertaneja. Eu acho que em determinadas situações, ok. Mas eu acho que full time hoje, eu acho que é exagero. Toda hora está mostrando o que o locutor está fazendo. Eu acho que peca pelo excesso. Porque aí perde totalmente toda aquela coisa do rádio ir direto no coração das pessoas, né? Mais uma vez, o rádio não é para tirar a atenção de um bate-papo. O rádio é para ser companheiro dentro desse bate-papo. E acaba você colocando uma câmera dentro do estúdio sem noção, como você está falando, fica lá o raio da câmera pendurado no estúdio, as pessoas ficam falando, o rádio vai indo, e nada acontece. Penso assim, acho que não é necessário esse tipo de situação. Acho que não é necessário. Mas parece que agora os caras querem que a rádio que virou TV, meu Deus do céu. Se eu quiser televisão, eu tenho a televisão, não é? Não preciso ouvir o rádio. Penso assim, não é? Não sei, Malhoca. E muitos não vão poder dizer o que a gente disse no começo dessa conversa. E o rádio permite que você faça uma série de coisas porque você não depende de ficar olhando para ele. E na medida em que você vai usar a imagem e você obriga as pessoas a ficarem olhando porque elas estão querendo saber o que está acontecendo, né? E tem algumas que gostam de bisbilhotar para saber o que eles têm ali em cima da mesa. Tem uma coisa curiosa. Eu dei aula de rádio e televisão, aliás, pouca gente sabe que eu dei aula de televisão muito mais do que de rádio. O rádio aconteceu na minha vida, não digo da metade, mas o primeiro terço da minha vida profissional foi com TV. E a gente dava noções que hoje não valem
para nada, elas continuam lá no corolário das obrigações. Então, por exemplo, apresentadoras que viessem com brincos muito grandes, que ficassem mexendo, não só dariam ruído, como também chamariam atenção para outras coisas que não o normal. Gravatas com listras, camisas ou blusões ou paletós que tivessem, a gente costuma usar até uma expressão nos bastidores, fica trimilicando, a imagem fica crepitando aí, porque aquele tempo que a televisão era feita com linhas horizontais, quando você apresentava alguma coisa com linhas verticais, elas se chocavam. Então começa a dar um tremidinho na formação da imagem. Outra coisa, o apresentador ou a apresentadora não deve usar anéis chamativos. Por quê? Porque você fica olhando o que ela tem na mão, ou o batom, ou o brinco, ou seja lá o que for, e esquece de prestar atenção, deixa de prestar atenção naquilo que é a mensagem. Hoje, se você olhar, e eu tive uma conversa sobre isso, a questão de mais ou menos 10 dias ou 9 dias, com meu querido amigo Salomão Esper, que aos quase 92 anos de idade, continua achando que o jornalismo está indo para um caminho não exatamente aquele que ele aprendeu, que ele praticou, e aí ele diz, olha lá, a moça está usando uma calça pela canela, enquanto você fica olhando o sapato que ela está usando, a sandália que ela está usando, a cor da roupa e tal, você já esqueceu de prestar atenção na notícia. Agora, uma emissora faz isso, uma emissora coloca a bancada, outra tira a bancada, uma põe o estúdio no fundo, ou a redação no fundo, a outra faz a mesma coisa, e aí fica todo mundo igual, fazendo a mesma coisa, que não é o ideal. Outra coisa que ele comentou, aproveitando que estamos falando desse nosso mestre, ele disse o seguinte, antes, você ia para o ar, você falava bom dia, cumprimentava o ouvinte, e o resto segue. Hoje você chama um repórter, ele fala bom dia para você. E aí Salomão Esper pergunta, se não for para você, para quem é que você está dando bom dia? Para quem vai ser o bom dia? Então você fala bom dia para você. E o repórter se sente na obrigação, em vez de entrar com a matéria, de dizer bom dia para você também. Ou bom dia para você e para os nossos ouvintes. Bom dia para quem está nos vendo. E aí você vai perdendo tempo. Se você somar tudo isso, dá um comercial de 30 segundos que custaria R$1.500, R$2.000, R$5.000, às vezes R$500.000, dependendo de onde está sendo posicionado esse comercial, em que emissora está, em que programa. Então as pessoas não se tocam muito e que a coisa é mais por aí do que da preocupação de transmitir uma mensagem. Estou gostando dessa conversa, vou chamar você para algumas lives para falar bem do rádio em outras oportunidades. Viu? Claro, eu acho assim, né? Eu acho que primeiro, jornalismo do Brasil, eu acho que jornalismo de uma maneira geral, ele ficou muito focado, o jornalismo, em valores, não valores de valores de caráter, valores de moral, valores morais. Ele ficou focado nos valores, no que lhe interessa como mensagem. Então, eu acho que hoje, infelizmente, no Brasil, não existe uma emissora, né? Pode ser que eu peque aqui no que eu vou falar, mas eu acho que não existe nenhuma emissora isenta 100% no jornalismo do Brasil. Eu acho que não, porque cada um hoje tem um preço. Qual é o valor que o governo do município, do estado ou federal dá para determinada emissora de rádio e televisão que faz do jornalismo que é hoje? Hoje, por exemplo, de uns anos para cá, você lembra daquela juíza que de uns anos para cá ela falou não precisa mais ter diploma para você ser jornalista. Então hoje você tem o tal do fake news, mentiras que são propagadas como verdade. E a pessoa acredita nisso. Quer dizer, você tem péssimos jornalistas, emissoras que se vendem, que acabam se vendendo por determinado valor de publicidade do governo, como eu disse, do município, ou do estado ou federal. E quer dizer, então você não tem uma isenção no Brasil com relação a isso. Então toda emissora que tende para um lado ou tende para o outro, alguma coisa ela está sendo
beneficiada. Disso você pode ter certeza, né, Malhoca? Ou ela está fazendo a mais ou ela está deixando de fazer, mas o equilíbrio, que é a virtude que está sempre no meio, não. Aliás, essa coisa de verba federal, de verba municipal, verba estadual, é outra coisa para a gente discutir. Se a gente pudesse corrigir o Brasil, com certeza, a gente conseguiria repor, mas tem que mudar absolutamente tudo. Eu quero ser político porque eu quero defender os interesses da minha pátria. Ok, eu continuo sendo, no meu caso, radialista, professor universitário, e eu vou trabalhar de graça para a minha pátria. Sim. Eu vou trabalhar num período X, não preciso deixar de trabalhar. Se o dia tem 24 horas, eu trabalho em média 6 horas pela legislação, poxa, sobram 18 horas para fazer uma série de outras coisas que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho 2 empregos, se eu dou aula em 4 horas e 6 em rádio, são 10 horas, eu tenho 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 12, ainda tenho 12 horas para dormir e tal, e posso dedicar um pouquinho para minha pátria, para fazer um trabalho, para fazer uma prestação de serviço, etc, etc. Agora, isso seria bom em todos os níveis, né? Os senadores, sim, os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, prefeitos, todo mundo doaria o seu tempo. E aí a publicidade que se faz não é tirar a verba do imposto do pobre coitado que se mata para pagar, para botar no rádio, para ajudar o sujeito, até porque verbas do governo são consideradas preço cheio. Sim. O que significa isso? O comercial, na minha emissora, cada vez que um comercial de 30 segundos vai para o ar, eu cobro, por hipótese... X reais. E eu posso dar um desconto, porque o Cacá é um freguês, como a gente brinca, é um cliente assíduo, então eu vou tirar 10%, 20%, vou dar desconto para ele continuar anunciando. O governo não, o governo é tabela cheia, cuja tabela já é feita. Essa coisa, tem mais, o chamado disclaimer, que é uma palavra americana que a gente importou como tantas outras. Toda vez que quebra uma peça de um carro, toda vez que tem uma comunicação oficial de uma empresa, ou como foi no caso da Vale, que queria fazer média depois de tudo que aconteceu. Sim. Então, esse comercial, que às vezes tem muito mais de 1 minuto, custa uma nota. Ele é um valor infinitamente maior do que as outras propagandas que se repetem, que entram numa programação normal. Então, esses especiais têm um custo muito mais alto. Se fosse considerar a concessão do governo federal um bem para a emissora, então eu tenho o direito de colocar um anúncio de vacinação, um anúncio de período de escola, de inscrição, de Enem, etc. O que fosse, eu poderia fazer isso concedendo ao governo, que me deu a chance de ganhar dinheiro como emissora de rádio, um período de 1 minuto, de 30 segundos, etc. Sim, mas é o contrário. É verba muito alta que rola. Não, e é dinheiro, Malhoca, eu acho assim, e é dinheiro que não tem fim, né? É grana não, que... É dinheiro que não tem fim. Então, eu acho que isenção de jornalismo é uma coisa muito difícil hoje no Brasil, da gente falar, principalmente onde a gente tem muita conta para pagar, o empresário, o dono de rádio, o radiodifusor tem muito imposto para pagar, tem muita coisa para pagar, então se busca esse tipo de alternativa, e não tem jeito, né, Luiz Fernando Malhoca, o negócio é trabalhar para a gente tentar arrecadar alguma situação para poder pagar as contas no final do mês, que realmente fica difícil para o radiodifusor e até mesmo para o trabalhador, né, para o locutor de rádio, que infelizmente ainda é muito mal pago no Brasil, infelizmente. Mas a gente pode deixar essa história para outras lives que nós vamos fazer, né? Por favor, diga a dona Matilde que eu agradeço a sessão de direitos do meu querido amigo Cacá por uma hora de conversa altamente produtiva. Foi infinitamente maior do que eu esperava, sinceramente. O aproveitamento, o aculturamento que nós estamos tendo e passando para as pessoas, acho que foi até maior do que simplesmente um bate-papo para contar histórias. De qualquer forma, você vai se comprometer com os nossos amigos a voltar para contar a sua vida,
a sua história profissional, porque isso faz parte do projeto Vozes do Brasil, ok? Obrigado, Mandioca. Obrigado a todos aí. A gente garra na conversa, não tem jeito. A gente é de falar, de conversar. Eu acho que esse que é um bate-papo com quem a gente ama. Tava morrendo de saudade de você. Conte comigo. Boa sorte nesse projeto. O rádio precisa de pessoas capazes e competentes como você. Sinto saudade de ter você na direção de uma emissora de rádio. Sinto saudades disso. Sinto mesmo de verdade. Mas vamos ver, vamos deixar o barco correr, que o melhor ainda está por vir, Mandioca. Se Deus quiser. Tem a música que diz isso. Não é o melhor ainda está. Não é isso? É verdade, Mandioca. Obrigado de coração por você ter estado com a gente nessa hora maravilhosa e volte, por favor, ok? Eu que agradeço, Mandioca. Um beijo no coração, fica com Deus. Obrigado. Até mais. Esse foi meu querido amigo Cacá Siqueira, um excelente profissional. Quem se lembra do Criança Esperança e de tantos outros eventos, aquela voz maravilhosa que não aparecia a pessoa, o dono da voz, mas aquela voz que chamava os artistas e tal. Ele vai contar isso a próxima vez que ele estiver aqui com a gente. Eu já estourei o horário, agradeço a você que esteve até agora com a gente e a gente volta semana que vem. Até lá.